Eita, 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 um pouquinho atrasado, né? Mas missão dada e missão cumprida. Compromisso firmado tem que ser cumprido. Quando a lei é comandada pelo crime, o que vale é o fio do bigode. Vamos lá, gente. Sejam todos muito bem-vindos. Um pouquinho atrasado, né? Mas vocês imaginam que desenvolver um projeto desse aí e acertar detalhes é um pouco complicado. Então eu vou deixar o pessoal chegar primeiro para a gente fazer o comunicado aqui e passar as informações sobre o pré-lançamento, né? O porquê pré-lançamento, vocês vão entender. Boa noite, vou dar boa noite aqui pro pessoal enquanto as pessoas entram, os nossos seguidores, espectadores, os patriotas, né? Interessados e apoiadores aí do nosso trabalho durante esses anos todos. Reforçar nunca é demais que todos nós, o Cruzada pela Liberdade, os seguidores, os amigos, os irmãos patriotas de outros grupos, páginas e movimentos que trabalham conosco, fazem isso de forma inteiramente voluntária. Ou seja, não existe nenhum tipo de monetização, nenhum tipo de arrecadação financeira para nos manter, exceto para apoiar manifestações, como nós fizemos desde 2013, ações, como nós desenvolvemos esses anos todos. E mais uma vez o Cruzada pela Liberdade, os seus apoiadores, os seus seguidores, espectadores dentro e fora do Brasil, desenvolvem um projeto com o objetivo de libertar, para que as pessoas possam libertar as pessoas intelectualmente, libertar as pessoas com informações técnicas, para que elas possam se libertar não só da escuridão do que acontece no Brasil por vias políticas, que envolve, infelizmente, o aparelhamento de toda a máquina pública no Brasil, mas também tornar essas pessoas livres de oportunistas, certo? Pessoas que de fato nunca brigaram por união, nunca lutaram por união para unir as pessoas, muito pelo contrário. Fizeram dos seus espectadores, tanto na falsa direita quanto na esquerda, meios para se promoverem socialmente, politicamente ou financeiramente. O nosso trabalho é um trabalho onde, além de nós atuarmos na militância contra o crime político organizado como voluntários, é um voluntariado para salvar o futuro das nossas famílias das mãos desse sistema corrupto e criminoso. Além de fazermos o que fazemos de forma voluntária, nós também do nosso bolso bancamos, assim como o Cruzada pela Liberdade bancou diversas centenas de manifestações desde 2013 e nunca perdeu a sua linha, que sempre foi unir as pessoas, independente de opiniões com relação a coisas secundárias. O que são questões secundárias? Aquilo que não envolve o momento. No momento é preciso união para a gente derrubar o sistema que está fazendo conosco aquilo que hoje tem empresário, tem trabalhador, tem membros da sociedade que, graças a Deus, estão nos dando ouvido, anos e anos depois de nós termos iniciado o nosso trabalho. Então, Edmundo Maciel, Roseli Guirado, sejam muito bem-vindos, Luiz Francisco, Rose Bueno, Selma Gonçalves, Reinalva, Irineu Martins. Enquanto eu dou aqui, pessoal, a boa noite para os espectadores, hoje nós estamos fazendo o lançamento da pré-campanha para o simpósio, o primeiro simpósio patriota internacional, Libertar pela Informação, cujo objetivo é, com informação técnica, não ponto de vista, não opinião. Informação técnica é o quê? Certo é certo e errado é errado. O certo é certo por quê? O errado é errado por quê? O que nós temos hoje que é contra a sociedade brasileira, que está escravizando desde o empresário, do grande empresário, do pequeno, do médio, do trabalhador que ganha 20 mil, do que ganha 5 mil, que ganha R$1.000 por mês. O que está acontecendo com o sistema que nós todos estamos sendo colocados literalmente na posição de joelhos para o sistema que algemou Bolsonaro, que era a esperança de quem votou, conforme ele mesmo afirma. Não são palavras minhas, são dele. Ele está preso, ele está submetido a organizações criminosas que tomaram
o Congresso Nacional, que tomaram o Supremo Tribunal Federal, que aparelharam o Ministério Público, que aparelharam os governos estaduais, municipais, assembleias legislativas e por aí vai. Então, enquanto eu dou aqui o meu boa noite para os senhores e senhoras, eu peço a vocês que colaborem no sentido de que, como é um pré-lançamento, nós precisamos de pessoas que nos ouçam hoje para poder multiplicar. O projeto é um projeto que tem, além do objetivo de libertar as pessoas através da informação técnica, os pontos de vista serão deixados de lado. Não, a minha opinião é uma coisa com relação a isso, mas o que é isso? O que é que está de errado? O que está acontecendo de errado com a Constituição? O que está acontecendo de errado com as pessoas entenderem o que é ideologias como racismo, como feminismo, como gaysismo sendo usados para destruir a união do povo? O que está acontecendo de errado com a palavra democracia? O que está acontecendo de errado com os artigos constitucionais? Nós vivemos numa democracia, de fato, questão técnica, e tem que ser falado por quem entende disso. Então eu vou pedir a todos vocês que eu já cumprimentei, a Marta Lucila, a Edneide Almeida, a Rose Bueno, a Bibi Silveira. Olá, Bibi, um grande abraço. Todd Zonta, Sandra Vasconcelos, Edna Brussolo, aos amigos patriotas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Goiás, Brasília, Mato Grosso do Sul, e todos os estados brasileiros, tá certo? Para que compartilhem agora e chamem o povo aqui para dentro, pelo menos para ouvir. Não adianta ficar reclamando. Será que as pessoas não se deram conta ainda de que o que nos impede de vencer é a falta de união, que nós estamos cada dia mais divididos? Por mais boa vontade que esse ou aquele tenha, o que está acontecendo com o Brasil? Por que as pessoas estão divididas? Por que as pessoas quase que enlouquecem com youtubers, com líderes, com páginas, com algumas pessoas que fazem live, que gravam vídeo, que uma fala uma coisa, outra fala outra, mesmo que estejam dentro do mesmo assunto, elas não conseguem unir as pessoas, porque preservam a sua opinião como sendo mais importante que a do outro, esquecendo de que, primeiro, para nós construirmos um Brasil, para o futuro dos nossos filhos, para que os nossos filhos que nós amamos, pais, esposas, maridos, filhos, filhas e netos, tenham um futuro no Brasil, é preciso parar com isso. Como é que a gente vai conseguir parar com isso? Através de informação. Porque se a pessoa tem informação, ela não vai se deixar levar por oportunista, por sensacionalista, por político, por funcionário público, por canalha, né, que faz da rede social um meio de manipular o povo, dizendo, eu tô certo e os outros estão errados. E as pessoas usam de muita artimanha, tá certo? Eles usam assim, eles falam 99% de coisas certas e corretas para você, e naquele 1% ele te joga contra os outros. Ele diz, nós estamos certos, os outros estão errados. Espera aí um pouquinho, nós vamos mesmo continuar desse jeito? Daniel Barbosa, o Cruzada e alguns dos palestrantes, pessoas que não se envolveram diretamente, que não estão aí gravando vídeo, live, não são youtubers, né? Pessoas que têm autoridade vão estar palestrando no simpósio. E elas vão palestrar de forma técnica. Ela vai falar para você o que é a Constituição brasileira, mas de forma técnica, que não vai ter jurista e nem advogado para vir mimimi no seu ouvido depois, que não vai ter político, nem funcionário público, seja do que for, seja da segurança pública, seja do judiciário, seja da saúde, vir aqui encher seu ouvido de coisa. O nosso trabalho tem que ser ajudar as pessoas a se libertar da influência negativa de oportunistas, porque senão o povo nunca vai se unir, senhoras e senhores. Paulo Franco, boa noite. Janice de Quadros, Darlene Sucar, Washington Moreira, sejam todos muito bem-vindos. Gente, entendam a importância do trabalho que nós vamos fazer. Não sou eu que vou fazer, cada um de nós vai fazer. Pelo menos aqueles que entendem que o que eu estou falando aqui é lógico. Sem união,
não vai haver vitória. Se a gente não se unir, se a gente não tiver acesso à informação técnica e de qualidade, a gente vai cair na conversa de qualquer um que vier com uma conversa bonitinha. Vocês já notaram que as pessoas, elas realmente, né? O cara diz assim: ah, eu sou doutor, ah, eu sou filósofo, ah, eu sou ex-militar, e eles manipulam a turma e separam dos outros. Quando a pessoa tem uma boa intenção, ela trabalha a informação para unir as pessoas, não para dividir. Como é que você vai unir as pessoas sem ter perigo de que as pessoas caiam na conversa de oportunistas? É você passando a informação técnica para a pessoa, porque aí ninguém mais vai conseguir encher a cabecinha dela. Esse simpósio e essa matéria, ela vai ser odiada. Essa matéria vai ser odiada, esse simpósio vai ser odiado por todos aqueles que esses anos todos o que fizeram foi criar clubinhos, foi dividir as pessoas, foi falar mal um do outro, né? Falando bonito, eu sou ex-militar, porque eu sou doutor, porque eu... Não, gente. Os convidados dos 5 dias do simpósio serão pessoas técnicas que vão deixar suas opiniões, suas posições políticas de lado e vão falar daquele assunto de forma técnica. Você precisa saber a verdade para a verdade te libertar, e você precisa aceitar a verdade. Quando eu digo aceitar a verdade, não é aceitar o que eu vou falar ou o que o palestrante vai falar, mas é com base na informação técnica que ele se propõe a passar. Você ter um subsídio, você ter a base da informação para pesquisar. Não, esse cara está correto. Eu vou discutir isso com a minha família, eu vou discutir isso com o meu patrão, eu vou discutir isso com os meus funcionários, eu vou discutir isso com os médicos da minha região, eu vou discutir isso com o clube de engenharia da minha região, eu vou discutir isso com a sociedade. Tá certo? E assim a gente vai libertar o povo, não só das mãos do crime político organizado, tanto quanto nós vamos libertar o povo, ou vamos trabalhar, ou vamos ajudar a libertar o povo das mãos dos oportunistas. Tá certo? Tá cheio de gente dizendo que sabe tudo e não apresenta prova nenhuma. Lançam sementinhas que fazem com que você discuta e brigue com o teu amigo, com a tua família, com aquela pessoa que você admirava até ontem, mas eles lançam uma sementinha na tua cabeça e fazem disso motivo de discórdia e divisão. Nós temos um objetivo em comum. Se a gente não se unir para derrubar o sistema, tá? A administração das leis e da Constituição, das instituições tomadas por criminosos, nada vai adiantar. Qualquer conversa que divida o povo, que faça o povo perder esse foco, que é o foco da união do povo, para derrubar o sistema podre e aparelhado, corrupto e criminoso, para que nós possamos assumir o nosso poder constitucional em uma democracia de verdade, essas pessoas estão fazendo com que você se torne algo que é bom para o sistema. Você se torna um especialista em alguma coisa ou em algo que não faz a menor diferença se nós não vencermos, se a gente não derrotar o sistema que enquanto a gente estiver dividido vai continuar governando, tá certo? Não se enganem. Gente, eu tô com a matéria pronta aqui, eu acho que nós já temos aqui algumas pessoas ao vivo. Eu peço aos senhores e às senhoras que divulguem. Se você quer escutar tudo que eu estou terminando aqui, se você quiser escutar eu terminar a apresentação o pré-lançamento do simpósio, para você ouvir o que é esse simpósio, para você saber como ele vai funcionar, para depois compartilhar, tranquilo, faça isso. Eu até acho justo, aliás, até não, é justo. Agora, ouça até o final e depois faça a tua parte, tá bom? Faça a tua parte. Minha continência a todos os patriotas, a família policial civil, policial militar, policial federal e as tropas das Forças Armadas do Brasil e a todos os comandos verdadeiramente patriotas, que reconheçam o povo como seu objetivo de proteção, não políticos
ou funcionários públicos corruptos em nenhuma esfera da federação, nem municipal, nem estadual, muito menos federal. Deus, Pátria e Família. Avante. Pré-lançamento do primeiro Simpósio Patriota Internacional. Liberdade através da informação. Todos somos a família brasileira. Dia 20 de junho de 2020, agora, 20 horas e 37 minutos. Objetivos do simpósio. Quanto à arrecadação das inscrições para o simpósio. A arrecadação conseguida com os inscritos será direcionada 100% do que for arrecadado com as inscrições será direcionado para 5 associações de apoio e amparo a soldados feridos e mutilados e suas famílias dentro das polícias civil, militar e federal, assim como para recrutas das Forças Armadas. Desassistidos em suas necessidades mais básicas pelo Estado em que desenvolvem suas missões. Serão policiais e militares no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul. Porque só 5 estados? Gostaríamos nós, né, de fazer uma ação, mas vai sobrar tempo para isso. Serão 5 dias de simpósio, 2 horas e pouco de palestra técnica sobre os temas dos mais importantes, para você se libertar da conversa fiada, da enrolação e da mentira. E são 5 estados, aproximadamente 500 famílias, 100 famílias de policiais mortos, famílias de viúvas, 100 famílias de policiais mutilados. O cara saiu, ele entrou em conflito com bandidos, tomou um tiro, ele está de cama, ele ficou paraplégico, tetraplégico, o cara ele não tem mais condição. Ele depende inclusive de fraldas e o Estado o abandonou. Com tudo que nós pagamos de imposto, o Estado rouba o nosso dinheiro e desassiste os nossos verdadeiros heróis. Porque se o cara é canalha e criminoso, ele tem amparo. Se o cara é de uma milícia criminosa, se ele é um criminoso que se infiltrou nas forças policiais ou armadas, ele tem amparo do crime organizado que tomou o Brasil. Quem não tem amparo do Estado são as famílias dos policiais patriotas. São as famílias dos policiais patriotas mutilados e mortos. Estes são jogados à sua sorte, são jogados como lixo à sua sorte de vida. Já acertamos, eu particularmente, já liguei e conversei com os 5 policiais e militares envolvidos na distribuição de tudo que vai ser arrecadado, certo? Durante o simpósio. Serão 500 vagas, 500 inscritos. Cada inscrito vai dar dignidade para uma família de policial morto, de policial mutilado. O cara pode estar lá numa cadeira de roda, ele pode estar em cima de uma cama condenado pelo resto da sua vida, e nós, a sociedade, vamos fazer o papel que era para que, se políticos e funcionários públicos desse sistema podre fossem nossos empregados, trabalhassem para nós, com todo o dinheiro que nos é roubado, estes policiais e famílias de policiais e militares não precisariam do nosso apoio. Mas e agora? Na situação que estamos, vale ficar chorando enquanto uma esposa de militar, de policial herói de verdade, os filhos e a esposa chora? Ou nós vamos fazer alguma coisa? Mais uma vez, mostrando o nosso amor pelas nossas forças armadas e policiais. Esperar do Estado é esperar que eles sejam assassinados, que eles acabem morrendo. Então, já acertamos com os responsáveis de cada associação desses 5 estados que estão envolvidas na administração, transparência e prestação de contas de tudo que vai ser arrecadado. Já acertamos com os responsáveis de cada associação o perfil das famílias e soldados que serão beneficiados pelas doações. Tudo será feito de maneira transparente
e a prestação de contas será pública e divulgada tanto nos canais das próprias associações quanto pelas redes sociais. Quem notou aqui no Cruzado essa semana, a gente colocou aqui a APM-Defesp, que é uma associação de São Paulo que cuida. Se não fosse ela, policiais mortos não teriam suas famílias assistidas. Policiais com suas vidas destruídas não teriam a mínima dignidade. Numa cadeira de rodas, já teriam morrido, grande parte deles, se não fosse a APM-Defesp, assim como a Associação do Rio de Janeiro, assim como a Associação de Minas Gerais, do Paraná e do Rio Grande do Sul, que estão envolvidas nessa campanha do simpósio, certo? Tudo será feito de maneira transparente e a prestação de contas será pública e divulgada tanto nos canais das associações quanto pelas redes sociais. Não só pelo Cruzado. O Cruzado é só um apoiador, o Cruzado é só um articulador, o Cruzado é só um voluntário, graças a Deus. A ideia é que cada família ou indivíduo que se inscrever nesse simpósio possa ajudar uma família policial ou militar com pelo menos um pouco daquilo que lhes falta. Durante um mês com alimentação, seja alimento, seja medicação, ou por exemplo, na compra de máquinas para a produção de fraldas para acamados. Vocês não têm noção do problema que é, o custo que é para comprar na farmácia. Quem lida com isso sabe quanto é que custa um pacote de fralda. E você sabe o que um acamado, ou um idoso, ou uma criança, consome. Além de equipamentos para uso comunitário de soldados em recuperação física, como equipamentos para fisioterapia nestas associações. Então, nós temos assim uma liberdade com os nossos irmãos policiais desses 5 estados, onde no Rio de Janeiro, se eu não me engano, vai ser comprado 100 cestas básicas suficientes para dar alimentação básica para uma família durante um mês. Assim como lá vai se comprar uma máquina nova para a fabricação de fraldas para os mutilados, soldados, acamados e mutilados. Além disso, a Associação do Rio de Janeiro vai produzir fraldas para doar para os idosos e para crianças em asilos e creches. Você entendeu o que é isso? Muito bem. Ou seja, cada inscrito ou inscrito com a sua família, através de uma única inscrição, pode ajudar uma família necessitada e muitas pessoas além dessa família, mas uma família, como nós temos o objetivo de 500 inscritos, serão 500 famílias ajudadas de imediato, certo? De imediato. Além de quantas famílias mais, quantas pessoas mais nós poderemos ajudar. 500 famílias ajudadas com alimento. E além de 500 famílias ajudadas com alimento, mais quantas famílias, através de equipamentos e máquinas, poderão por quanto tempo ser ajudadas por cada inscrito das 500 inscrições que nós pedimos. Ou seja, o inscrito com a família poderá, através de uma única inscrição, ajudar uma família policial, dos soldados e das pessoas que serão atendidas com o que essas associações policiais e militares vão produzir para ajudar a sociedade como um todo. Vejam bem, o inscrito individual da mesma forma, cada inscrito individual. E nas famílias que julgarem e puderem, cada membro dessa família se inscrever, multiplicará em mais famílias assistidas por uma só família inscrita. Ou seja, vamos imaginar que nós tenhamos 200 inscrições individuais e 100 inscrições familiares com 3 membros. Nós temos os 500 inscritos. Essas inscrições vão ser dos seguidores do Cruzada, dos espectadores do Cruzada, de todos os patriotas das páginas e grupos que vão participar. Eu vou citar todas elas, todos os grupos de WhatsApp, de Telegram, de Facebook, de YouTube que vão colaborar nessa campanha. Tá? Eu vou citar todas elas. Gente, se
em uma semana, em 2 semanas, eu tiver pré-inscrições que fechem as 500, nós podemos selecionar outro estado para ajudar, certo? Mas esse objetivo de 500 inscrições, com o apoio de cada um de nós, vai ser conseguido. Nós vamos conseguir. As famílias dos policiais da ativa, dessas associações, essas associações no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, amanhã já vão estar recebendo essa live aqui para passar para os seus associados, para os policiais, militares, civis, federais, das Forças Armadas. A partir de amanhã vão estar transmitindo essa live aqui para todos os seus membros. Só dentro da Força Policial da Ativa, a gente espera que a gente tenha muitas pessoas se inscrevendo para apoiar. Mas e os patriotas do Cruzada e de todas as páginas verdadeiramente patriotas? Eu tenho 350 mil inscritos. Eu entendo que isso não quantifica financeiramente. Muitas pessoas nem sequer têm condições. Mas em 350 mil eu acho que o Cruzada pode colaborar com pelo menos 100 inscritos. Eu acredito nisso. Eu, embora esteja colaborando como voluntário na organização, eu e mais 1 ou 2 pagando por tudo que nós vamos ter que contratar, sala especial para não cair o simpósio, além de dinheiro que a gente já vai colocar de forma voluntária como doação, eu também vou me inscrever, porque eu também quero um diploma de participação no primeiro simpósio patriota internacional do Brasil, Libertar pela Informação. Eu também quero ter aqui na minha parede o meu diploma. Eu quero ter testificado perante os homens que eu participei, também como inscrito, para ajudar uma família de algum irmão meu nas forças policiais e armadas, que honrem a missão de defender a minha vida enquanto eu estiver vivo, da minha mãe enquanto estiver vivo, da minha esposa e dos meus filhos e netos o dia que eu morrer. O objetivo é alcançarmos pelo menos 100 inscritos individuais para cada estado, beneficiando um número de 100 famílias em cada um desses 5 estados, e assim podermos provar mais uma vez que a nossa união é capaz de fazer mais que qualquer estado aparelhado por políticos ladrões, por aqueles que por aqueles que são de fato nossos verdadeiros heróis, aproximando e despertando cada dia mais as nossas tropas das Forças Armadas e Policiais, para quem de fato as mesmas devem respeito e o cumprimento de sua missão de proteger. Certo, senhoras e senhores? Além, é claro, das famílias de policiais civis, militares, da Polícia Federal e das Forças Armadas convidadas a colaborar com as inscrições, a sociedade civil e patriota deve mostrar mais uma vez a sua força de união, em defesa e valorização dos nossos verdadeiros heróis. Lembrando que esperamos que com esta iniciativa se multipliquem em todos os estados a união da sociedade de bem das nossas tropas militares e policiais em todo o Brasil, sempre cuidando com oportunistas e estelionatários, sempre alertas para oportunidades de se promoverem ou aplicarem golpes no cidadão para arrecadar dinheiro fácil. Daí a importância da honestidade e referências sobre a organização e o acesso às associações ou pessoas beneficiadas por essa nossa ação, por mais essa. E para isso, como sempre, colocaremos à disposição tudo o que for necessário para manter a transparência na administração e aplicação das doações às associações beneficiadas e seus beneficiários. Haverão redes sociais exclusivas que estão sendo criadas para o simpósio, para que todos acompanhem o desenvolvimento dos processos de doação e a prestação de contas das doações. As associações vão gravar todas as entregas, a compra, prestarão conta dos recibos e notas, loja tal, foi comprada tantas cestas, foi comprado esse equipamento, tudo isso vai ser filmado e tornado público para todos nós, em todo o Brasil e no mundo. E no mundo, lembrem-se que esse é um simpósio internacional e é o primeiro.
O primeiro Simpósio Patriota Internacional, Liberdade através da Informação, contará com 5 palestrantes, cada um com uma autoridade sobre um tema que será apresentado. Nenhum deles irá além da definição técnica do que trata o tema, ou seja, opiniões pessoais, avaliações com base em análises íntimas, de fórum íntimo, e conclusões individuais sobre assuntos que envolvam as pautas serão totalmente deixados de lado. Ou seja, o palestrante irá focar na definição técnica do tema: Constituição, artigos constitucionais, democracia, aparelhamento da divisão do povo através de ideologias, movimento do crime político organizado nacional e internacional, fora de São Paulo, Pacto de Princeton, a influência nessa guerra pela escravidão do povo internacional que está sendo travada aqui no Brasil de forma técnica. Opiniões à parte, não importa quem é o palestrante, o que nos importa agora é a informação. O que nos importa no palestrante, não é que não nos importa o palestrante, perdão, não nos importa opiniões pessoais com base a pleitos de defesa com relação a políticas de sistema, visões individuais. O que nos importa é a informação técnica, cujo cada convidado tem autoridade. Sabe o que é autoridade? Autoridade é conhecimento. Autoridade é o domínio sobre aquele determinado tema. E mais importante do que isso, do que a autoridade, é a capacidade que os nossos palestrantes irão demonstrar de passar isso de forma técnica. Ou seja, não é o Paulo que vai estar palestrando, é uma autoridade sobre o tema Constituição. E o que nos importa não é o nome do Daniel, do João, do palestrante, do Pedro e da Maria. O que nos importa é a informação, sendo passada de forma técnica, mas respeitando com humildade todos os 500 inscritos, as capacidades individuais de cada um, respeitando que ali nós vamos ter desde uma pessoa que não tem um nível, não tem uma faculdade, até aquele que é doutor em uma determinada área, que vão estar inscritos e assistindo o nosso simpósio. Então, passar informação técnica de forma que todos possam entender, compreender, para não serem mais escravizados pelo ouvido na rede social, pela política, pelo funcionário público corrupto ou por qualquer oportunista, né, que tem esse objetivo de manter o povo dividido. Tá certo? Focando o esclarecimento dos fatos que constroem o mesmo, cada tema, com o objetivo de libertar as cabeças dos inscritos, de serem ou continuarem sendo manipulados por falsos profetas e líderes de botequim. Em grande parte, oportunistas que veem na manipulação das pessoas através de informações sensacionalistas ou parciais, particulares, a oportunidade para, através da divisão de grupos, do povo, da sociedade, se beneficiarem política ou financeiramente. E o pior de tudo, mantendo a sociedade dividida e cega, escrava, quanto aos motivos pelos quais deveríamos todos estar unidos contra o inimigo de todos nós, o sistema político corrupto e criminoso. O mesmo sistema que agradece pelo serviço essencial de divisão desse tipo de gente, dos oportunistas que os mesmos oferecem para a sociedade através de sensacionalismo e informações disfarçadas, bonitinhas, para dividir o povo. As mais de 500 famílias de policiais mutilados e de famílias viúvas dos nossos heróis mortos a nos proteger, que serão beneficiadas no serviço de nos proteger, são apenas parte do ganho para toda a sociedade brasileira que este simpósio humildemente oferece aos inscritos. Aos 500 participantes inscritos, 100 para ajudar cada um dos 5 estados em questão, terão a partir das palestras material único de autoridade, material único até o momento, concentrado em um único evento, vamos dizer dessa forma.
A mostra técnica que será apresentada sobre 5 temas, entre os mais importantes, que envolve toda a sociedade brasileira que sofre com as instituições políticas e públicas comandadas por organizações político-criminosas nacionais e internacionais, irá dar liberdade de pensamento aos inscritos no simpósio, para que todos tenham acesso e possam multiplicar o conhecimento que será fornecido neste evento. 500 inscritos vão ter acesso a esse material todo gravado após o final do simpósio e poderão se tornar multiplicadores da libertação das pessoas através da informação com crédito, de credibilidade e técnica. Não se esqueça, além do bem de valor que representa a informação que será entregue, cada inscrição irá dar o mínimo de dignidade aos mutilados de nossas forças policiais e às suas famílias, pelo menos por um mês. Ao que nós, do apoio, consideramos a parte mais importante da iniciativa do simpósio no que diz respeito ao amor ao próximo. Assim sendo, senhoras e senhores, prestem muita atenção agora. A partir de hoje, você pode enviar o seu pedido de reserva através do botão WhatsApp aqui na página Cruzada pela Liberdade, tá? Você entra na página Cruzada pela Liberdade, você vai ali no lado direito, um pouquinho abaixo do cabeçalho, tem ali o WhatsApp escrito. Ali você clica, vai abrir o WhatsApp, você vai mandar para lá: meu nome é fulano de tal, eu tenho interesse na inscrição para mim, para minha família, só para mim, para minha esposa, para um filho, no Simpósio Patriota Internacional, certo? Isso direto na página Cruzada pela Liberdade. Ou pelo e-mail, Cruzada pela Liberdade, tudo junto minúsculo, Cruzada pela Liberdade, @gmail.com. Isso está aqui na descrição desta matéria, tá bom? O e-mail e como você encontrar ali o WhatsApp no botão da página. Através desta reserva de inscrição, é uma reserva, você não vai pagar nada agora, tá? Qual é o objetivo da reserva? Poderemos avaliar o número de interessados antes de qualquer pagamento, pois o número de 500 inscritos se refere ao objetivo que reflete o número de famílias que temos por objetivo de ajudar, e assim motivar todos os envolvidos que estão se doando. Isso está envolvendo no mínimo 30 pessoas que estão como voluntários, e vai envolver, para a gente colocar esse simpósio no ar, coisa de, não é muito, mas uns 5 mil reais, tá certo? Que nós estamos colocando dos nossos bolsos. Então, a gente precisa quantificar, certo? Nós vamos trazer nomes de autoridades, nós não vamos trazer famoso, não nos interessa, embora provavelmente nós tenhamos 1 ou 2 pessoas famosas, né? Não está certo ainda, mas elas não vão se apresentar com base na sua eu sou fulano de tal. Não. Caso elas desejem colaborar com o simpósio, o primeiro simpósio internacional patriota Liberdade pela Informação, elas estarão ali como agentes da libertação do povo através daquele tema, daquele assunto que ela tem autoridade técnica para falar. Ela não vai estar ali para fazer autopromoção, e cada palestrante vai deixar isso claro, que o nome dele, ele vai se apresentar, vai ter o seu currículo, mas o nome dele é o que menos importa, assim como o meu. O que importa é o que a gente pode fazer, o que importa é o que a gente pode fornecer a nível de informação para libertar as pessoas da divisão e da escravidão. Nós precisamos unir o povo. Cada palestrante tem que ter isso em mente. Isso é um pré-requisito básico para o cara palestrar. Eu conheço milhares de pessoas no Brasil todo. A dificuldade que você tem para encontrar uma pessoa com esses conceitos patrióticos é tão grande que a coisa não é fácil da forma com que se pensa. Eu tenho que ter uma pessoa que tem autoridade, eu tenho que ter uma pessoa que ela tem um currículo, e eu tenho que ter uma pessoa que consiga se comprometer a não fazer campanha de autopromoção para si, seja da forma que for. Ela está ali como um agente do movimento patriota original e verdadeiro, para ajudar as pessoas a se libertarem da escravidão política ou social através da verdade, da informação técnica. Ok, pessoal?
Então, através dessa reserva de inscrição, nós poderemos avaliar o número de interessados e quantificar, né? Todos os palestrantes e patriotas que estarão se doando na organização esperam o apoio, a união de todos. Vamos esquecer qualquer coisa menor, que sem a gente alcançar aquilo que sem a gente alcançar a nossa liberdade, nos unindo para derrubar o sistema corrupto e criminoso, político e no funcionalismo público brasileiro, nós todos estamos perdidos. Não vai adiantar você ou eu ter razão do que nós poderíamos fazer antes ou depois. Nós precisamos unir o povo, principalmente as tropas das nossas forças armadas e policiais em todo o Brasil, e isso tem que ser para agora, imediatamente. Tá certo, senhor? Eles ficam falando em agosto, em setembro, em outubro, no ano que vem. Não caia nessa. Tá bom? As associações e os policiais envolvidos já gravaram alguns vídeos que serão divulgados antes do simpósio, durante a semana que vem, da outra semana, mostrando as associações e os envolvidos. E durante o simpósio, durante os 5 dias do simpósio, 6, 7, 8, 9 e 10 de julho, durante as palestras de cada das autoridades convidadas, nós vamos passar vídeos curtos de 1 minuto, 30 segundos, mostrando as associações, mostrando os beneficiados dessas associações, certo? Teremos vídeos de familiares e de soldados mutilados que serão beneficiados e serão divulgados durante as palestras do simpósio, em agradecimento pela união e pela sua participação e a participação de todos os inscritos desta ação. A coisa é séria, tá certo? A coisa é séria. Por fim, senhoras e senhores, fica desde já nosso agradecimento pela coragem de lutar e principalmente pela coragem de unir as pessoas, que será provada pelos inscritos e participantes e beneficiados em todo o Brasil e mundo afora, que de alguma forma terão acesso às informações prestadas de interesse comum, daqueles que exigem sua liberdade e poder democrático de volta. Uma honra estar com os senhores. Eu espero que convidem as suas famílias para assistir essa matéria, divulguem isso sem parar a partir de hoje e que nos acompanhem. Na próxima matéria nós vamos ter uma avaliação do número de pré-inscrições e então nós vamos decidir. Realmente o povo entende a importância disso? Vale a pena todo o nosso investimento e voluntariado para que a gente possa libertar as pessoas através de uma informação técnica que liberta, que acaba com a desunião, ou não? Ou as pessoas preferem continuar nos seus grupinhos, com o seu líder, o seu mito, não, o meu líder falou que era isso, o meu líder falou que era aquilo. Isso não vai nos libertar, nem a nós, nem aos egoístas, muito menos a eles. O que pode fazer é manter algumas pessoas ainda, né, sob seus comandos, divididas, sem força e sem informação para decidir de uma vez por todas lutar pela nossa liberdade. Que Deus nos abençoe. Um grande abraço a todos. Conto com todos os senhores. Um grande abraço, minha continência, meu respeito a toda a família policial e militar do Brasil, a todos os verdadeiros soldados, a todos os verdadeiros heróis que juraram e cumprem a missão de defender a nossa vida acima da vida deles, se for preciso. Grande abraço, um beijo no coração de todas as famílias, pais, mães, avós, filhos e netos de todo o Brasil. É por vocês que nós lutamos. Obrigado, senhores.